pode se sentar. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, será o texto que nós usaremos daqui a pouco para combater essa mentira do feminismo. Vou falar hoje com vocês, o tema da mensagem de hoje é as consequências espirituais do feminismo. Nós estamos, logicamente, numa série de mensagens, uma mensagem de manhã, diferente da noite, mas a série de mensagens da manhã é cristianismo versus marxismo cultural. Na semana passada, eu trouxe uma mensagem para você, só que ela foi mais abrangente, falando do marxismo como um grande rio, por exemplo. E hoje nós vamos falar sobre um dos seus afluentes, que é o feminismo. É uma das suas ramificações malignas, que é o feminismo. Fora essa ramificação, nós temos diversas outras, que daria para falar até o fim do ano aqui, numa questão apologética, mas eu decidi falar dos quatro afluentes principais do marxismo cultural. Então hoje eu desejo trazer para você uma verdade bíblica sobre esse movimento que tem acontecido nos nossos dias cada vez de uma maneira mais intensa, mas também falar para você sobre o que a Bíblia nos orienta em relação a essa falsa doutrina, a essa mentira que tem entrado não somente nos meios públicos, quem dera fosse, seria um sonho de consumo que isso ficasse só no mundo, mas infelizmente também essa ideologia, ela está de forma sorrateira entrando dentro das igrejas. E nós precisamos nos posicionar em relação a isso. A minha oração é para que em nossa igreja, em nossos lares e nos meios que nós frequentamos, nós possamos ver, discernir aquilo que é feminismo, aquilo que é maligno, e trazer à luz da palavra de Deus a libertação que nós precisamos viver nesses ambientes que nós estamos. A W. Tozer, um famoso teólogo também, ele diz o seguinte: o comunismo é inimigo satânico do cristianismo. O comunismo é inimigo satânico do cristianismo. Karl Marx, que é também de quem nós estamos combatendo as ideias e ideologias dele, ele diz que a religião é o suspiro da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração, assim como é o espírito de uma situação carente de espírito. E a frase famosíssima dele: religião é o ópio do povo, é a droga do povo, é a ilusão do povo, é a forma de enganar o ser humano nos dias de hoje. Cristianismo e marxismo são duas coisas opostas entre si, impossíveis de serem conciliadas. As diferenças são claras. A Bíblia mostra que Deus é o Criador do homem, ao passo que para Marx foi o homem que construiu a ideia de Deus. E existem diversos outros pontos aqui, mas já falei na semana passada, não vou repetir, mas o fato é que hoje a nossa luta e a nossa batalha é no campo da ideologia, das ideias. Antigamente, se você parar para estudar a história do cristianismo, você vai perceber que durante a história do cristianismo teve uma época onde a espada, as cruzadas eram muito comuns. Então muitas cabeças rolaram nessa época do cristianismo, era tudo ao fio da espada. E conforme o tempo vai passando, o diabo ele vai ficando mais intencional também no seu projeto de destruição da humanidade, a situação vai mudando, algumas coisas vão melhorando, outras coisas vão piorando, e outras coisas que parecem ser corretas não são. Hoje nós estamos vivendo em um mundo onde o discernimento é entre o certo e o meio certo. Nós estamos vivendo em um mundo, em uma igreja, onde a gente precisa mergulhar na palavra de Deus e separar joio de trigo. Você sabia que só dá para perceber que existe joio no meio do trigo quando o vento bate? Somente quando vem aquela ventania, o trigo ele se enverga para a ventania, mas o joio ele permanece rígido para cima. Somente quando existiu entre nós a humildade de reconhecer e se curvar diante das verdades e realidades do reino de Jesus é que a gente vai conseguir separar aquilo que presta daquilo que não presta. Então nós estamos em uma luta, numa guerra ideológica, aonde os nossos filhos, os nossos adolescentes e até mesmo nós estamos inseridos em um mundo onde muitas vezes tomamos decisões baseadas em ideologias mundanas e satânicas sem ao menos perceber. Porque nos falta conhecimento bíblico, mas nos sobra conhecimento do mundo, direta ou indiretamente, porque é neste mundo que nós estamos inseridos. Então, para contrapor essas ideias, como nós fazemos? Nós nos posicionamos, nós voltamos para a palavra, nós desmascaramos o inimigo, mostrando,
de púlpito ou em conversas, né, qual é a preocupação e quais são as obras satânicas do mundo nos dias de hoje. E nós refutamos essas ideias com a palavra de Deus. Então, a intenção com essa série apologética é que você aprenda, que você tire aí essa nuvem, né, escura dos seus olhos, para que você abra essas cortinas dos seus olhos, para que você perceba o quanto o diabo está sendo sorrateiro, o quanto ele não tem descansado e o quanto a igreja necessita, de uma vez por todas, de voltar, né, a ter uma comunhão, uma identidade baseada naquilo que Cristo tem para a sua noiva. Para falarmos sobre movimento feminista, seus ideais, suas consequências, precisamos falar antes de suas raízes. Parte dela se encontra na revolução sexual. A revolução sexual foi uma forma de pensar sobre a liberdade sexual humana, desafiando a moral tradicional. Atingiu seu ápice nos anos 60, embora este não tenha sido seu início, durou aproximadamente até a década de 70. Um pouquinho antes disso, logo depois da Segunda Guerra Mundial, na Revolução Russa, a gente encontra também, né, o liberalismo sexual diante do comunismo, né, do socialismo que, né, estava inserido na Rússia. Então, Lenin, ele começa o seu ideal, a sua ideia de marxismo, de comunismo, né, no seu país, e ele acaba liberando. Então, todas as formas, né, possíveis e imagináveis em relação ao sexo foram liberados na Rússia. Só que com o tempo, em pouquíssimo tempo, Lenin também percebeu, olha a ideia do cara, olha a situação diabólica. Ele percebe que o país está em completa desgraça. E a destruição do país era iminente por conta desse liberalismo sexual que o comunismo prega, o marxismo prega. Então ele dá um passo para trás. Ele novamente separa as coisas. Essa liberdade sexual, ele simplesmente fala, agora isso não é mais possível, não será desse jeito. Ele dá um passo para trás na revolução sexual porque ele viu que o seu país estava sendo destruído a toque de caixa porque eles não estavam vivendo o plano ideal. O comunismo seria destruído, a Rússia seria destruída, as famílias seriam acabadas, aniquiladas e ele, como mundano, percebe isso. Agora, num país comunista, eles perceberam isso, só que a revolução sexual precisava continuar acontecendo. E aonde ela encontra uma acolhida muito grande? Ela encontra uma acolhida no Ocidente. Então, ela sai do Oriente e ela vem para o Ocidente. E aqui nós temos aqui a América do Sul como palco da revolução sexual, em especial os Estados Unidos da América, né, que basicamente dá todas as bases possíveis e imagináveis para esse tipo de revolução, e todo tipo de atrocidade então começa a acontecer. Dentro dessa perspectiva, nos anos 60 e 70, nós temos então uma revolução sexual, mas que começa muito antes. Quais são as principais características da revolução sexual? Reforma dos costumes sexuais. Já não era mais pregado o sexo entre marido e mulher, né? Homem e mulher, né? Marido e esposa, homem e mulher. É liberado. Você pode, inclusive, se você quiser, pegar um pedaço de madeira e você pode se satisfazer com ele. Uma loucura. Fim do casamento, fim da família tradicional, fim da monogamia, aborto, propaganda do puro amor, propaganda do aborto, facilitação do divórcio, aceitação do adultério, pedofilia, incesto, menagem, zoofilia. Tudo isso aconteceu dentro da revolução sexual. Tudo isso aconteceu nesse movimento. Quando que se deu os primórdios desse movimento? Na década de 60 e 70, basicamente ele atinge o seu ápice. Mas essa revolução sexual, ela acontece muito antes. Dentro ali dos anos de 1890, mais ou menos, começa então uma revolução sexual. Os primeiros pais da revolução sexual foi o Marquês de Sade, né, de 1740 a 1814. É por causa do seu nome que conhecemos as palavras sádico e sadismo. Ele era um escritor e pornógrafo, é um dos pais do pensamento sexual revolucionário, apologista da masturbação, extremamente misógino, como vemos em uma das suas citações, das suas frases. As mulheres não são nada mais que máquinas planejadas para voluptuosidade que só devem ser alvo da luxúria. Louco. Esse é o Marquês de Sade.
O movimento, a revolução sexual começa com esse tipo de pensador, com esse tipo de maluquice. Todas as vezes que o ser humano ele se distancia da palavra de Deus, ele é capaz de cometer as maiores atrocidades possíveis e imagináveis. Todas as vezes que uma nação se distancia de Deus, ela está fadada ao fracasso. Então o Marquês de Sade, ele entendia isso. Olha a semelhança entre o que o Marquês defendia e o que é defendido hoje. A libertação das tensões eróticas. Tipo sexo, você pode ser e fazer o que você quiser. O incentivo dos vícios e não das virtudes. O tratamento do sexo com indiferença. A importância da sensação maior do que a razão. Materialismo, dominação, consumo, aniquilação e exaustão. Então, o que é pregado hoje por esses liberalistas, progressistas, e muitos deles estão no Congresso da nossa nação, tramitando leis para esse tempo e para décadas posteriores, das quais os seus filhos e netos participarão. Muitos estão ali inseridos, fazendo leis para toda essa comunidade LGBTQKK, sei lá que raio que o parto, já não sei mais se cabe letra nesse negócio, mas todos eles estão fazendo leis para os dias de hoje, mas não sejamos inocentes. Existem leis a curto, médio e longo prazo. Eles querem determinar como a sociedade deve andar, como a sociedade deve agir em relação a eles e em relação a eles próprios. O verdadeiro comunismo. Uma outra pessoa também, nos primórdios, Gilbert Lay diz, ele viveu entre 1754 e 1828. Ele foi o primeiro marido de Mary Stonecraft, a primeira feminista. Ele escreveu Os Imigrantes em 1793. Seu livro é uma espécie de tratado de apologia ao divórcio e ao sexo generalizado. Inimigo do casamento, engravidou Mary. O que aconteceu? Ele fugiu e a abandonou. A primeira feminista. E por conta dessa disfunção, o que acontece com a primeira feminista? O movimento e a ideologia dela são baseados na dor. Totalmente na dor. Na disfunção de um casamento, ela baseia o seu movimento e a sua ideologia, sendo totalmente contrária e avessa ao sexo masculino, sendo totalmente contrária e avessa ao que Deus instituiu como família. E que, antes de tudo, Deus já havia feito, porque primeiro Deus criou Adão e depois criou Eva. E ela baseia toda a sua vida e os seus movimentos em cima disso, essa tal de Mary. E aí o que acontece? Chega na vida de Mary um homem chamado William Godwin. Ele foi um dos pensadores da Revolução Sexual Inglesa. Era contra o casamento e a monogamia, defendia o amor livre e era um dos inimigos de Edmund Burke, o principal pensador do conservadorismo. Ele era contra o casamento, porém, Godwin foi o segundo marido de Mary. Ela se casa novamente. Por quê? Em sua condição, no tempo que ela viveu, no ano em que ela viveu, na cultura em que ela viveu, se ela não fosse casada, suas ideias e ideais não seriam ouvidos, porque era um sistema praticamente patriarcal, apenas o homem tinha voz nesses ambientes. Então ela se casa novamente. Se casa com quem? Se casa com sem noção do William. O cara já é devasso, o cara já é virado do avesso. Ela se casa com ele. Seus ideais, então, ainda vão tomando ainda mais forma. O seu ódio, o seu descontentamento com o sexo oposto e com tudo que era imposto pela sociedade, para que houvesse preservação da raça humana, para ela se torna um ideal do qual ela deveria lutar contra. E quem foi Mary? Mary contestava o duplo padrão moral, no qual uma mulher não poderia fazer o mesmo que um homem sem ser mal vista. Ela dizia que homens e mulheres deveriam ser julgados pelo mesmo padrão moral. Contudo, ela culpava o cristianismo e não a moral burguesa e os padrões sociais. Para ela, o cristianismo era culpado de tudo que ela vivia ou que ela havia passado em sua vida. Também defendia a escola como um agente de transformação social. Lembre-se que no marxismo cultural,
que foi idealizado por Antônio Gramsci, a escola, os pequenos, as crianças, é o grande alvo deles. Eles não estão com pressa, eles querem fazer bem feito. Uma ideologia colocada para você hoje, ela não tem tanto poder quanto uma ideologia que é colocada para essas crianças desde o período da creche. Imagine só o seu filho sendo educado ideologicamente desde os seus primeiros anos de vida. E você ainda, muitas vezes, troca o culto no lar por um desenho da Netflix com um beijo gay. E aonde você acha que a nossa ação, a nossa comunidade cristã, a sua família, vai parar? Continuando aqui, essa Mary defendia algumas de suas frases. A instituição do casamento é um sistema fraudulento. Por que ela falava isso? Por conta da sua dor. Ninguém se casa para se separar, ninguém se casa para ser abandonado. Mas porque ela não foi tratada em sua dor, ela faz da sua dor, do seu ódio, um movimento, uma ideologia para ir contra tudo aquilo que o cristianismo pregava. O relacionamento promíscuo entre os sexos será uma das grandes melhorias que resultarão na justiça política. Então essa foi a primeira etapa da revolução sexual. Aí depois entra a segunda etapa, em 1960, com os meios de comunicação, a difusão de ideias militares sexuais foi facilmente propagada. A televisão, o rádio e outros meios influenciavam milhares de pessoas a partir de uma perspectiva de contracultura. Década de 60, você deve se lembrar do termo baby boomers, aquelas crianças que nasceram no pós-guerra, Um dos grandes gatilhos que marcaram essa fase foi a pílula anticoncepcional, veio justamente nessa época de 60, 70. Porque daí, todo o ideal de um sexo sem compromisso, ele acabou ficando mais forte. Por quê? Porque havia uma pílula que não deixava as mulheres se engravidarem. Por que os ideais não foram tão revolucionários no século anterior? Por que na primeira etapa eles já não conseguiram virar a página e desenvolver uma contracultura, um feminismo mais intencional? Porque o sexo, da forma como eles pregavam, ainda trazia bebezinhos na barriga das mulheres. Então não tinha como. Por mais que elas quisessem se revolucionar, você fez sexo de qualquer jeito com qualquer pessoa, meu amigo, minha amiga, você vai engravidar. Você engravidou, era uma época que o aborto também não era algo comum, nem fácil. O aborto se institucionalizou também nessa segunda etapa, na década de 60, 70. Então, a primeira etapa da revolução feminista não foi tão poderosa quanto a segunda etapa da revolução sexual e desse apelo feminista que existe nos dias de hoje. Porque com a pílula anticoncepcional, aí a libertinagem tomou conta. Também a Revolução Industrial do século XIX, aliada ao crescimento da ciência, tecnologia, medicina e saúde, também teve sua contribuição. Houve avanços na fabricação de preservativos e nas técnicas de aborto. Tem muita gente que defende que as feministas conquistaram o espaço da mulher no mercado de trabalho. Mentira. A baita de uma mentira. O espaço da mulher no mercado de trabalho se deu na Revolução Industrial, que se deu na mesma época das duas guerras mundiais. Como a mulher não ia para a guerra e sim o homem que estava trabalhando dentro da empresa, da indústria, ele vestia o seu uniforme e ia para a guerra e morria. Então, quem iria fazer com que o material continuasse sendo produzido? Se não tinha homem no mercado, só existia mulher. Então, a mulher, ela acaba entrando dentro da indústria, saindo do campo, entrando nessa indústria para produzir. Então, não foram as feministas que inseriram a mulher no mercado de trabalho, foram os homens que foram para a guerra e abriram espaço para as mulheres. Então esse movimento feminista ele é pautado em mentiras, das mais grosseiras possíveis e imagináveis. Ele é pautado na dor dessa Mary, que foi casada, foi abandonada com uma filha, e depois ela passa por outros dissabores na vida que acabam reforçando a sua ideia de que nada relacionado ao universo masculino prestava. As feministas de hoje, elas querem o ônus, mas não querem o bônus. Para vocês terem uma ideia, no passado, o homem, o direito ao voto, o dever ao voto era somente do homem. Por quê? Porque era o homem que ia para a guerra.
era o homem que definia, era o homem que dava sua vida pela família. Os conceitos totalmente diferentes. A mulher hoje, ela tem direito ao voto. Mas o homem tem o dever do voto. São duas coisas diferentes. O direito e o dever. A mulher conquistou o direito, só que no seu direito ao voto, ela conquistou o seu direito e existem alguns detalhes nessa história que permanecem os mesmos. Por exemplo, se hoje estourar uma terceira guerra mundial, a mulher não vai para a guerra, a não ser que ela queira. Mas ela tem todo o direito também de ficar em casa com os filhos. Isso continua valendo para o dia de hoje. Então existem muitas mulheres que estão com a sua mãozinha levantada do movimento feminista, mas alguns meses atrás, quando estourou a guerra na Ucrânia, essas mesmas feministas defendiam que a mulher não deveria ir para a guerra. Não querem o bônus, mas não querem o ônus. É um movimento fraudulento, mentiroso, sem noção, só que está sendo altamente propagado dentro e fora da sua família. Às vezes você não percebe, mas isso está entrando sorrateiramente também dentro da igreja. Da revolução sexual nasceu o feminismo. Destaco duas personalidades marcantes aqui desse movimento, duas mulheres. Simone de Beauvoir, ela foi escritora, filósofa, existencialista, intelectual, ativista e professora. Está entre as principais teóricas da segunda onda do feminismo e do existencialismo francês. Tradicionalmente é conhecida por sua famosa frase: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Essa é a frase dela. É a frase dessa louca, maluca, sem noção. Fora ela tem outras. Essa mesma mulher, essa Simone de Beauvoir, ela também foi, durante o tempo que ela viveu, em uma fase das suas ideologias, ela foi, a justiça correu atrás dela porque ela estava aliciando menores. Tamanho era o seu desejo, a sua vontade de ver o homem, a pessoa do sexo masculino, debaixo dos seus pés, que então ela pegava crianças para satisfazer esses desejos pecaminosos dela. O próprio uso, uma das suas frases, o próprio uso que o homem faz da mulher destrói suas virtudes mais preciosas. Gasta pela maternidade, ela perde sua atração erótica. Mesmo estéril, bastasse os anos para alterar-lhe os encantos. Enferma, feia, velha, a mulher causa horror. Do livro O Segundo Sexo, Fatos e Mitos, Nova Fronteira, é o escrito dessa mulher maluca. Ela não via a maternidade como uma bênção, ela via como uma maldição. Para ela, o homem havia passado na fila da bênção milhares de vezes. A mulher havia passado na fila da maldição também milhares de vezes. Ela só via o que o homem tinha como algo positivo, mas tudo que a mulher possuía, para ela era negativo. Simone de Beauvoir também comentou a virgindade de Maria, mãe de Jesus. E nisso daqui é onde muitas feministas se baseiam. Preste atenção. A virgindade de Maria tem principalmente um valor negativo. Pela primeira vez na história da humanidade, a mãe ajoelha-se diante do filho. Reconhece livremente a própria inferioridade. Para ela, era uma guerra. Uma guerra. Num contexto de guerra onde a mulher é inferior ao homem, nós precisamos virar esse jogo. Fora ela, outras pensadoras, muitas outras, chegam à loucura de pensar que o mundo seria melhor se nenhum homem existisse. E com a evolução da genética, a evolução e que existe hoje, a revolução, e a evolução de todas as ciências, chegaria um tempo onde os homens seriam totalmente exterminados da face da Terra. E que elas fariam bebês mesmo em laboratório, e esses bebês todos seriam mulheres. Então o mundo seria dominado pelas mulheres. Você já imaginou a bagunça que seria esse mundo? Não seria fácil. Da mesma maneira que se só existisse homem aqui, meu Deus, eu ia ser o primeiro a querer voltar para o céu de onde eu saí. A autora rejeitou a moral cristã, considerou a Bíblia como responsável de todas as desgraças que as mulheres vivem hoje, e em partes por colocar a mulher em uma condição de humilhação em relação aos homens. Qual foi seu principal pensamento? Em resumo, Simone de Beauvoir defendeu a pedofilia, defendeu a pederastia e as relações sexuais múltiplas. Todas as vezes que você perceber que os seus filhos estão defendendo esse tipo de movimento,
deixa eu dizer para você o que eles estão defendendo. Só que eu não estou dizendo com isso que eles têm consciência de que estão defendendo a pedofilia, a pederastia e as relações sexuais múltiplas. Muitas vezes eles não têm consciência. Eles não estudam história. Geralmente quem adere a um movimento do partido de esquerda, as pessoas elas deixam de pensar e elas só são direcionadas mesmo pela ideologia marxista. Você não precisa pensar, você só precisa pegar esse pacote e colocá-lo em prática. Só isso, mais nada. Se você for mesmo, vocês que estão me ouvindo aqui hoje, se você só for para a história, sem entrar no mérito da palavra de Deus, da absoluta e verdadeira palavra de Deus, vocês vão perceber que esse movimento é pura loucura, pura loucura. E aqui continua, então ela defendia a pedofilia, a pederastia, as relações sexuais múltiplas. Era contrária ao casamento, à maternidade e à feminilidade. Feminilidade para as mulheres. Que uma das coisas que o movimento feminista prega é a feminilidade para os homens. Entende? Que não tem nexo nenhum. Nós queremos que as mulheres sejam mais masculinas, ao mesmo passo que nós queremos que os homens sejam mais femininos. Gente, uma ideologia que está sendo pregada no nosso contexto de Brasil, desde a época de Paulo Freire, 60, 70, nós estamos colhendo agora os amargos frutos dessa ideologia. Lá em 60, 70, ainda existiam muitos conservadores, que foram mantidos nas décadas seguintes. Já na década de 90, a gente começa a perceber um movimento muito esquisito. No ano 2000, a coisa meio que está degringolada. Hoje, está totalmente perdida. A igreja não se atentou, o diabo entrou, sambou na nossa cara, pisoteou a gente, e hoje nós precisamos correr atrás do tempo perdido. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Olha o que diz aqui, uma questão do Enem de 2015. Ok? Enem 2015. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora este produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam o feminino. Essa é uma questão do Enem, de 2015. Está enraizado nas nossas escolas. Por que você acha que o Partido Vermelho não quer que haja homeschooling? Por que você acha que alguns anos atrás a idade para uma criança obrigatoriamente estar numa escola diminuiu? Você acha que era só um favor que eles estavam fazendo para você, que é mulher que trabalha em casa? Você é inocente. Não era. É uma doutrinação que já está na base do plano deles há muito tempo. E a gente não está percebendo. O feminismo, ele está incrustado nos nossos dias. Ele está fazendo parte do nosso dia a dia. Na década de 60, a proposição de Simone contribuiu para estruturar um movimento social que teve como marca a ação do Poder Judiciário para criminalizar a violência sexual. Pressão do Poder Legislativo para impedir dupla jornada de trabalho. Organização de protestos públicos para garantir a igualdade de gênero. Oposição de grupos religiosos para impedir os casamentos homoafetivos. Estabelecimento de políticas governamentais para promover ações afirmativas. Todas essas questões eles conseguiram adiar o que nós estamos vivendo hoje. Mas não foram capazes, porque o governo nunca será capaz de combater esse tipo de ideologia. E como eu disse a você, na década de 60, 70, eles chegam com novas propostas, as pessoas mais conservadoras elas chegam com novas propostas, porém, isso teria apenas um adiamento daquilo que seria uma das maiores contaminações ideológicas dos nossos dias. Depois dessa Simone, eu quero só destacar aqui o nome de Beth Friedan.
Essa mulher era norte-americana, escreveu um livro chamado A Mística Feminina, causando grandes efeitos sociais, primeiro nos Estados Unidos da América, depois no mundo. Betty Friedan defendia o aborto, salários igualitários, oportunidades iguais para homens e mulheres. Essas eram as principais posições da fundadora e primeira presidente da Organização Nacional para as Mulheres. Essa mesma maluca, doida de pedra, ela defendia e dava destaque a divórcio ilegítimo, casamento tardio, aborto, fornicação, abandono do lar e a sensibilidade masculina. Os homens mais femininos. A famosa frase, que nós ouvimos, alguns homens aqui, homem não chora. Quem é homem já ouviu essa frase? Levante sua mão. Seu pai era, de certa forma, conservador. Hoje, nós ouvimos a frase, não, o homem chora sim. Só que quando o homem ouve essa frase e acredita nela, ele passa dos limites. Ele vira um chorão de carteirinha. E aí ele perde uma Copa do Mundo, acha que está perdendo a vida. E chora igual uma criança, que foi o caso de Gabriel Jesus, que não teve um pai presente, mas teve uma mãe super presente que o criou. Meus irmãos, nós estamos diante de um problema sério. O homem que idealizou, basicamente, o aborto nos Estados Unidos, ele se chamava Bernard Nathanson. Em 2 anos, ele diz que ele é responsável por 75 mil mortes de bebês nascituros na barriga de suas mães. Quando eles inventam o ultrassom, esse médico vai fazer o seu aborto com o ultrassom. Seu primeiro aborto com essa tecnologia do ultrassom. E ele percebe que a criança realmente era um ser vivo. Ele se arrepende profundamente, do fundo da sua alma. Porque na ideologia dele, feminista também, ele achava que ele estava ajudando através do controle de natalidade, ajudando as mulheres a serem donas do seu próprio corpo e de todas as outras ideologias feministas que a gente está acostumado e está vendo aqui hoje. Mas quando ele vê que quando a agulha, o cano de sucção, ele entra para sugar a criança e a criança vai de um lado para o outro, lutando pela vida, ele cai em si. Ele se torna, então, aquele que era um dos maiores abortistas dos Estados Unidos, que por 2 anos ele se responsabiliza, tem um vídeo dele. Ele começa dizendo assim, meu nome é tal, meu nome é Nathan, e eu sou responsável pela morte de 75 mil crianças em 2 anos. E quando essa tecnologia chega e ele vê a condição, ele se torna também um dos maiores lutadores contra o aborto, batalhadores para que o aborto fosse abolido dos Estados Unidos da América, coisa que aconteceu esse ano, onde o Supremo Tribunal Federal conseguiu boicotar as leis onde o aborto era permitido na nação. Então imagine só a condição. Depois dessas 75 mil, quantas milhares de crianças? Às vezes a gente fica estarrecido que no Holocausto 6 milhões de judeus morreram. Olhamos as fotos às vezes, aquela loucura, tudo que aconteceu, e aquilo causa um transtorno em nós mesmos, nós ficamos mal com aquilo. Onde já se viu? Mas meus irmãos, se a gente contabilizar os abortos do século passado e deste século, é fichinha perto da quantidade de pessoas que morreram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Ficha. É muito pouco. Nós estamos hoje vivendo em uma sociedade onde o feminismo está andando livremente no nosso meio. Ele entra na nossa casa. Ele almoça com a gente. As ideologias estão na nossa televisão. Nós pagamos por essas ideologias. Você sabia? Se você assina a Disney agora vai pagar para os funcionários irem fazer aborto em outros lugares, até em outros países, para continuar acontecendo. Aí você assina a Disney. Você assina a Netflix. Não, tá tranquilo. E aí você está assinando lá o beijo gay. E
dizendo para o seu filho que aquilo é comum. Ah, mas tem coisa boa lá, mas tem muita coisa ruim. E aí como que você faz? Na realidade, no fundo, o movimento feminista ele tem ganhado cada vez mais espaço e nós estamos cada vez mais para trás. E por que tudo isso acontece? Por que aconteceu com essa tal de Mary lá atrás, a primeira feminista, essa disfunção? E por que ela alimenta essa disfunção a chegar nesse ponto, né, descomunal de odiar os homens e querer que a ideologia dela fosse propagada para os 4 cantos da terra? Por que tudo isso acontece? Por um motivo muito simples. Os papéis não estão definidos. O homem não tem sido homem, marido, pai, e a mulher, ela não tem sido esposa, submissa, fiel, né, e a matriarca do lar. E porque os papéis não estão definidos, nós estamos encontrando disfunção. E essa disfunção está cobrando um preço altíssimo. Divórcio ilegítimo, casamento tardio, as pessoas estão demorando cada vez mais para se casar, fornicação, abandono do lar, sensibilidade masculina e confusão nas responsabilidades do homem e da mulher. E o que a Bíblia nos orienta, então, em relação a isso? Agora você se segura na cadeira, porque eu vou ser muito sincero com você no que a Bíblia nos orienta para que você possa refutar e combater isso na sua vida e com os seus filhos. Então abra sua Bíblia aí. Efésios 5, de 22 a 33, diz assim: Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará seu pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Acredito eu que se nós tivermos papéis bem definidos, vamos fazer com que esse movimento do feminismo, pelo menos dentro da igreja, ele se extingua, literalmente se extingua, e deixe de existir. Ao passo que também, se você tiver o seu papel bem definido em relação à palavra de Deus, você terá um posicionamento como esposa, como mulher do seu lar, e o homem da mesma maneira vai também saber se posicionar para que ele possa ajudar a refutar toda a ideologia maligna que tem se infiltrado em nossas famílias. Mas vamos falar um pouco sobre a mulher na cultura, no contexto que esse texto foi escrito. A mulher era desvalorizada na cultura judaica. Olha para você ter uma ideia. A pessoa que mais valorizou a mulher foi Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, sendo um mestre em judeu, o que ele faz com a mulher samaritana, o que ele faz com as mulheres descritas na palavra, que tiveram contato com ele, era impossível de acontecer em sua época, dada a sua posição de mestre. Mas na cultura judaica, olha só como a mulher era tratada. A mulher era desvalorizada na cultura judaica. Os judeus tinham baixo conceito das mulheres. Judeus pela manhã agradeciam a Deus por eles não lhes ter feito um pagão, um escravo ou uma mulher. Já imaginou? O judeu acordava de manhã e falava: Deus, obrigado porque o Senhor não me fez um pagão. Obrigado porque você não me fez um escravo. Obrigado, Senhor, porque eu não nasci mulher. Essa era a cultura judaica da época de Jesus. Os judeus, eles se divorciavam das mulheres por qualquer coisa. Se a mulher queimasse um arroz, eles interpretavam a lei como: agora eu posso me divorciar dela. Não mais terá partes comigo. Ele, homem, podia se divorciar da mulher, mas a mulher nunca poderia se divorciar do homem.
mesmo diante das atrocidades cometidas pelos homens daquela época. A mulher também era desvalorizada na cultura grega. A situação era pior no mundo helênico. A prostituição era parte essencial da vida grega. Um dos pensadores gregos, Demóstenes, ele diz: temos prostitutas para o prazer, concubinas para o sexo diário e esposas com o propósito de ter filhos legítimos. Essa era a cabeça dos gregos. Xenofonte disse: a finalidade das mulheres é ver pouco, escutar pouco e perguntar o mínimo possível. Os homens gregos esperavam que a mulher cuidasse da casa dos filhos enquanto eles buscavam prazer fora do casamento. Essa era a cultura grega. E como era na cultura romana, o preconceito contra a mulher também estava presente na cultura romana. Sêneca, também um dos pensadores romanos, disse: as mulheres se casavam para divorciar e se divorciavam para casar. Olha o nível da atrocidade desse tema chamado divórcio na cultura romana. Os romanos ordinariamente não datavam os anos com números, mas com os nomes dos seus principais líderes, dos seus cônsules. Né? César, César I, César II, César II, assim vai. Né? Sêneca disse: as mulheres, elas datavam os seus anos com o nome dos seus maridos. Você já imaginou? Datavam os seus anos, o período da sua vida. No período que eu estava casado com fulano de tal, era assim, assim, assado. Aqui, olha só, o poeta romano Marcial nos fala de uma mulher que teve 10 maridos. Juvenal fala de uma que teve 8 em 5 anos. Jerônimo afirma que em Roma vivia uma mulher casada com o seu 232, já não sei nem como que fala isso aqui em numerais romanos, né? Era o seu número 232, marido número 232. A fidelidade conjugal em Roma não existia. Você já imaginou que se casar 232 vezes? Rapaz, casei uma, já estou ficando louco. Casar 232 os semideuses aqui, não é possível. Paulo escreve em Efésios 5, de 22 a 33, justamente nesse contexto. Esse texto bíblico que nós acabamos de ler aqui, é nesse contexto de cultura judaica, desvalorização da mulher. Cultura grega, pior ainda. Cultura romana, sem comentários. É nesse contexto que Paulo escreve esse texto bíblico. Mesmo depois do que Jesus fala no Sermão do Monte acerca do divórcio, onde Jesus coloca os pingos nos is, onde Jesus coloca as coisas no trilho, ainda assim a igreja sofria com todas essas ideologias e essas contaminações das culturas vigentes. Muitas vezes você romantiza demais, né, achando que lá atrás, na época de Paulo, né, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Efésios, a coisa era mais fácil. Não era, meu irmão. Era tão difícil quanto nós estamos vivendo hoje. A diferença é que Paulo passa parte da vida dele refutando toda a ideologia mediante a palavra da verdade. E hoje nós estamos entregando os nossos filhos, entregando os nossos casamentos para o inimigo e deixando ele sambar na nossa cara. Então vamos falar aqui sobre o papel da esposa. Dos versículos 22 a 24, Paulo vai falar justamente sobre isso. Então, em primeiro lugar, submissão. Eu quero falar sobre a submissão, porque praticamente Paulo vai falar aqui sobre a submissão da mulher. Mas é importante que a gente saiba o que é e o que não é submissão. Isso é importante. Porque se você não tiver um conceito claro, segundo a escritura do que significa submissão, você será o típico marido que na hora do quebra-pau dentro de casa vai soltar aquela. Mas na Bíblia está escrito que você tem que ser submisso a mim. O cara é o Satanás dentro de casa e exige a submissão da mulher. O que é isso? Não é bíblico. Então vamos falar aqui, mediante a palavra de Deus, o que não é submissão. Em primeiro lugar, submissão não é inferioridade. Devemos desinfetar a palavra submissão de seus sentidos adulterados. A mulher não é inferior ao homem. O que prega o movimento feminista, vocês mulheres são inferiores aos homens. Mentira! Mentira, não é isso o que a palavra de Deus nos prega. A palavra é muito clara quando nos diz: existem responsabilidades diferentes, mas diante de Deus somos co-iguais. O homem não vai
guardar mais do que a mulher. Nós somos cordeiros de Deus em Cristo Jesus. Então isso serve tanto para o homem quanto para a mulher. Submissão não é inferioridade. Ela foi tão feita à imagem de Deus quanto o homem. Ela foi tirada da costela do homem, não dos pés. Ela é auxiliadora idônea e não uma escrava. Aos olhos de Deus, ela é co-igual ao homem. Gálatas capítulo 3, versículo 28 e 1 Pedro 3, 7. Em segundo lugar, submissão não é obediência incondicional. Não é. Não é. Isso é escravidão. Submissão não é obediência incondicional. O princípio é claro. Devemos nos submeter até o ponto em que a obediência à autoridade do homem não envolva a desobediência a Deus. Nesse ponto, a desobediência civil passa a ser nosso dever cristão. Então, até que ponto eu tenho que ser submissa ao meu marido? Até o ponto de que seu marido esteja coerente com a palavra de Deus. A partir do momento que ele seja contrário à palavra de Deus, você não deve submissão a ele. Você não deve submissão ao Estado, você não deve submissão a ninguém, senão a Deus. Lembre-se, a regra para a vida é Deus, sempre Deus em primeiro lugar. Então, a submissão da mulher é a Deus, naturalmente. Se uma mulher se submete a Deus, o que acontece? A vida dela é transformada. Então não é uma submissão, uma obediência incondicional, existem critérios, né? Agora, o que representa a submissão? Devemos entender que a mulher deve ser submissa ao marido por causa de Cristo. Versículo 22 diz: mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. A submissão da esposa ao marido não é igual à submissão a Cristo, mas por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Por que você se submete ao marido? Por causa de Cristo. Você tem uma condição maior, entendeu? A sua cabeça é mais arejada. Convenhamos, a mulher é muito mais inteligente do que o marido, né? A esposa submete-se ao marido para a glória de Deus. A esposa submete-se ao marido para que a palavra de Deus não seja blasfemada. É por isso que ela se submete. Sua submissão ao marido é uma honra que você faz a Deus. A sua insubmissão baseada em ideologias é uma honra que você faz a Satanás e seus demônios. Em segundo lugar, devemos observar que a submissão da esposa ao marido é a sua liberdade. Versículo 23 diz: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Submissão não é escravidão, mas liberdade. A verdade liberta. Só sou livre quando obedeço às leis do meu país. Um trem só é livre quando corre em cima dos trilhos. Você só é livre. Para fazer alguma coisa contrária àquilo que Deus estabeleceu, você se tornará cativo da ideologia e do pecado. Mas a partir do momento que você é livre para cumprir o propósito de Deus para a sua vida, exercendo o seu papel como mulher na sociedade, dentro de casa, como esposa, você se torna uma pessoa, uma mulher livre. Livre, totalmente livre. Em terceiro, à luz desse ensino de Paulo, a submissão da esposa ao marido é a sua glória. Versículo 24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Qual é a glória da mulher? É estar sujeita ao marido. Essa é a glória dela. Você está vendo como que o diabo, de forma sorrateira, ele vem ao longo das últimas décadas de uma maneira mais frenética, lançando suas ideologias e tentando de todas as formas subverter o papel da mulher. Agora deixa eu lhe dizer, você mulher, você é fundamental no seu papel. Eu ouso dizer que a partir da Revolução Industrial, aonde a mulher sai de casa e deixa o seu filho aos cuidados ideológicos de uma escola, de uma creche, já desde pequenininho, as maiores disfunções que nós enfrentamos no mundo hoje foi por conta dessa decisão. Infelizmente. E essas decisões foram tomadas como? Sobre os argumentos de que
Você queria dar uma condição melhor para os seus filhos. Não foi. Ok. É justo e até entendível. Porém, quando as coisas começaram a ruir, você já estava na metade do seu castelo que estava sendo construído. E em vez de deixar tudo para trás para suprir a necessidade emocional e espiritual da sua família, você manteve por uma pura condição de status. Por quê? Porque o pecado já estava incrustado em você. E por que a mulher muitas vezes vai para essa linha de pensamento? Porque quando deveria ter um homem dentro de casa, não o tem. Por que o presidente Bolsonaro distribuiu as terras, né, todos os títulos de terras aí, está distribuindo pelo Brasil, nessa reforma que ele está fazendo, e colocando esses títulos no nome, a maioria, em sua maioria, 90% no nome das mulheres? Porque o homem não tem compromisso. Ele pega a terra e toca em pinga. Ele não liga para os filhos, ele não está nem aí. Ele não é responsável, ele vira as costas. Hoje, nos nossos dias, várias Marys estão sendo criadas porque o homem não está cumprindo também com o seu papel. A submissão não é um senhor autoritário, autocrático, déspota e insensível, mas é alguém que ama ao ponto de dar a sua vida por ela. Em quarto lugar, a submissão da esposa ao marido é a sua missão. Submissão está debaixo de uma missão. E isso em nada é ruim, porque protege. Protege a casa, protege a família. Protege contra essas ideologias. Ontem eu estava fazendo uma visita num hospital em São José. E aqui vale um testemunho para vocês. Uma senhora chamada Cristina, com 63 anos de idade. Ela está com câncer na medula, metástase, já na fase terminal. E aí a família me ligou, já é uma família que eu acompanho há muitos anos. As filhas dela, eu tive o privilégio de fazer o casamento de uma delas esses dias atrás, alguns meses atrás. Eram crianças que serviam comigo na igreja, né, que eu pastoreei, tive o privilégio de pastorear. E aí ontem eles me ligaram: pastor, tem como você vir? Minha mãe está aqui, está todo mundo reunido e tal. Com certeza, daqui a pouco estou aí. Saí do futsal dos meninos, tomei banho e fui. Cheguei lá, né, Dona Cristina estava deitada, mas consciente, em momentos de lucidez, e ela apagava. Lucidez, apagava, né? Então, quando ela acordava, eu trocava uma ideia com ela. Quando ela dormia, né, respeitava. Depois ela acordou de novo, li a Bíblia com ela, né, oramos juntos, e aí ela apagou. E aí fui conversando, né, com os filhos, com o marido que estava lá. A gente estava num apartamento, num hospital muito bonito lá. A gente foi conversando, foi trocando ideia, ela dizendo, né, já esse lance do câncer para ela não é uma novidade, é a segunda vez que ela enfrenta. E todos os filhos muito conscientes do que estava acontecendo. Todos unidos, marido e os 3 filhos, um menino e 2 meninas. Tranquilos, conversa boa, tranquilo. Minutos antes ela tinha tido uma convulsão e as enfermeiras disseram: olha, ele está próximo dela morrer, você sabe disso? Todo mundo tranquilo, é o que nós queremos para que ela descanse em paz. Quando eu cheguei lá, estava nesse ambiente, nesse clima, eu percebi a paz que aquela mulher de Deus havia lançado sobre o coração dos seus filhos. Você já imaginou? Você num leito de hospital consciente, em volta de você a sua família, e você dizendo: olha, vai ficar tudo bem, vocês podem ficar tranquilos. E aí uma das filhas me dizendo assim: pastor, ela falou, eu tenho 10 mil na conta, você vai lá, tira o dinheiro, divide com seus irmãos, e tem um Onix na garagem. Você vende um Onix também, divide com seus irmãos, é o que eu posso deixar para vocês hoje. Eu falei: a sua mãe até o fim da vida não deu trabalho. Aí hoje, às 2 horas da manhã, a mãe veio a falecer, né? Dona Cristina. Agora você imagine a situação. Ela estava ali, nos seus últimos momentos de vida, forte.
fundamentada na palavra, abençoando os seus filhos. Não existe uma morte melhor para alguém, senão essa. Agora eu lhe pergunto, se fosse uma mulher feminista, no movimento de destruição dos homens, onde a família é um entrave, onde tudo é uma desgraça, baseado na dor e no ódio, provavelmente ela estaria num leito de hospital público, não particular, porque isso se deu por conta também da família, sofrendo sozinha, sem ninguém ao lado dela. É isso que o diabo faz. Ele engana com a intenção de destruir por completo. A mulher, ela tem um papel fundamental nessa missão da família. Não troque o seu papel por uma ideologia. Às vezes vale você dar um passo para trás, como aprendemos com Stalin e Lenin, dois déspotas comunistas diabólicos, que perceberam que se eles mantivessem o movimento da revolução sexual, do movimento feminista, acabaria com tudo. Muitas vezes a gente pode aprender até com esses caras que não tinham nada a oferecer. O que dirá então com a palavra de Deus? Agora, por que muitas vezes a mulher, ela vai para uma linha como essa? Porque existe também o papel do marido. E qual é o papel do marido? Dos versículos 25 a 33, nós encontramos o papel do marido. Então lembre-se disso, homem. Lembre-se, porque isso é uma realidade para a sua vida. Nós encontramos 2 versículos bíblicos destinados à mulher nos deveres conjugais. E nós encontramos outros versículos, muito mais do que 2 versículos destinados aos homens, para que você cumpra o seu papel. Porque na realidade toda disfunção familiar não se dá porque a mulher se tornou uma feminista, mas porque o homem não está realizando o seu papel de homem, porque se tornou um menino, porque não toma decisões sábias, porque brinca com as emoções da família, porque constantemente está assumindo um papel que não é dele, porque não lidera o seu lar, não abençoa os seus filhos, não se posiciona como marido e homem. E a partir da tua disfunção, a tua mulher está no teu lugar, mas ela não foi criada para isso. E porque você não tem voz, e porque você não tem, mediante a palavra, autoridade, porque você não estuda a palavra, logo, você não tem conhecimento de Deus, não tem relacionamento com Deus. Muitas vezes o que você se torna dentro de casa? Um líder autoritário, que em vez de gerar amor em sua filha, vai gerar nela um ódio muito grande de homem, que quando ela se deparar com uma ideologia feminista, ela vai dizer: encontrei o meu caminho. Parte da tua disfunção, do teu abandono, porque você é sem noção. E o que a Bíblia nos orienta nesse papel do marido? O apóstolo Paulo usa 5 verbos para definir a ação do marido: amar, entregar-se, santificar, purificar e apresentar. São 5 verbos que ele usa, que ele se utiliza nessa passagem aqui, no restante da passagem. Amar, o amor de Cristo pela igreja foi proposital, sacrificial, santificador, altruísta, abnegado e perseverante. É a correlação que ele está fazendo do que o marido deve ser dentro de casa. Entregar, seu amor não é egoísta, mas devotado à pessoa amada. Santificar, o amor visa o bem da pessoa amada. Purificar, o amor busca a perfeição da pessoa amada. E apresentar, o amor visa a felicidade plena com a pessoa amada. Como o marido cuida de sua esposa? Primeiro, o marido deve cuidar da vida espiritual da esposa. Como está a vida espiritual da sua esposa? Talvez você diga assim: mas eu não faço nada em casa, eu não oro por ela, eu não oro pelos filhos, eu não faço nada. É porque não tem clima em casa. Mas tem que ter clima para quê, meu irmão? Você tem que buscar Deus de graça. Você não tem que ter um motivo. Você tem que estar constantemente na presença dele, porque lá é o único lugar que você pode dar certo. Você não entendeu ainda? E o que os homens fazem hoje? Terceirizam tudo. Os filhos, eles terceirizam para as ideologias da escola.
A esposa, eles terceirizam para um salão de beleza. Ela deveria estar conversando com você, mas ela está fofocando no salão de beleza, porque quando você chega em casa e ela quer um pouco de atenção, você está no celular dando risada de piadas, de videozinhos que você encontra na rede social. E aí, em vez de ela conversar com você, porque ela não tem espaço, ela vai encontrar alguém para conversar que vai meter um monte de caramelo na cabeça dela. Aí você fala, essa mulher tem cabeça fraca. Essa mulher tem cabeça fraca porque você não é homem. É simples. E você não tem a capacidade de ministrar na vida dela. Você não tem a capacidade de ter boas conversas espiritualmente saudáveis com ela. E por que você não tem? Porque você não se sente capaz. Mas eu volto a dizer o que eu falei há pouco para os pais. Tudo que você precisa, Cristo tem para te dar. Busque na fonte e você não passará vergonha. Não passará. Parte dessa mentira da qual você acreditou, achando que não tinha capacidade, é porque você, infelizmente, não tem vida com Deus. Em segundo lugar, o marido deve cuidar da vida emocional da esposa. Diz aqui para nós, versículos 28 e 29. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, a parte emocional da sua esposa, quem cuida é você. Eu demorei muito tempo para compreender isso. O Valério enfrentou muitos anos de depressão. Mais de uma década de depressão. E até que caísse a ficha do cabeçudo aqui, cabeça de ferro, enquanto não caiu a minha ficha, eu a maltratei, eu dava sugestões óbvias que ela não queria ouvir, ela só queria a minha presença. Eu a maltratei e a abusei emocionalmente dela. Ela não precisava de uma fórmula. Ela precisava de um homem presente, do qual ela soubesse que, mesmo não entendendo, eu sei que você está junto. Por muitos anos eu detonei com a vida emocional da Valéria. Mas o homem deve cuidar da vida emocional da esposa. Ele não deve abusar dela. Ele não deve descuidar dela. Há maridos que querem viver a vida de solteiro. Lá é apenas um albergue. É uma grande responsabilidade ser marido. Não é só você sair, né, alcançar as coisas aí fora e levar uma grana para dentro de casa e dizer, olha aí, tem tudo que você precisa, a mesa está posta, eu não sei mais o que fazer. Não, às vezes não é isso. Não é isso que ela precisa. Você não entende. Você precisa cuidar da vida emocional da sua esposa, porque senão ela vai procurar quem cuide. E aí, porque dentro de casa ela não está encontrando um abrigo emocional, ela vai procurar fora. E meus irmãos, vamos deixar de lado aqui o adultério, porque isso é muito básico em relação ao que a palavra nos orienta. Isso é ridículo até. A gente ficar falando sobre adultério aqui, nessa mensagem, não dá. Mas como nós estamos nessa linha ideológica, a mulher, quando não encontra o espaço de ser cuidada emocionalmente pelo marido dentro de casa, ela vai tentar defender a sua ideologia do porquê o marido é um traste. E quem você acha que vai ser apresentado a ela? Quais os vídeos vão aparecer na timeline da rede social dela? Vai aparecer aquelas mulheres com o microfone na mão, dando palestras e dizendo, você é empoderada, você pode todas as coisas, você não precisa de um homem do seu lado. Que é justamente o que a Bíblia está dizendo. Não tem nada a ver. O algoritmo vai ouvir você chorando. E o algoritmo do inferno, do Satanás, vai te sugerir tudo que não presta. E a tua cabeça vai sendo formada. E aí você, às vezes, olha, às vezes até para uma palestrinha gospel, recebi a resposta de Deus. Recebeu a resposta de Deus, o escambau. Ele não deve descuidar dela. Um homem pode descuidar do seu corpo. Se o faz, é um nécio e sofre por isso. Se estiver com a garganta inflamada, não pode cantar nem pregar. Seu trabalho é prejudicado. Você tem ideias e mensagens, mas não pode transmiti-las. O marido descuida da esposa com reuniões intermináveis, televisão, internet, roda de amigos. Nesse
auditório, pequeno auditório aqui hoje, eu posso dizer sem medo de errar, que existem aqui mulheres viúvas de maridos vivos. O marido deve zelar pela esposa, alimentá-la e cuidar dela. Como o homem sustenta o corpo? A palavra cuidar, no original grego, significa acariciar. Acariciar. O marido precisa ser sensível às necessidades emocionais e sexuais da esposa. O marido precisa aprender a ser romântico, que é um desafio para mim, cavalheiro, gentil e cheio de ternura. Cara, essa é a maior reclamação da Valéria para mim. A maior de todas é essa. Você não é romântico. Você não me entende. Você não isso, você não aquilo. Você não... E ela tem razão, cara. Difícil, né, Jonas? Você é romântico, Jonas? Não é? É difícil, cara. E aí a mulher vai lá e assiste um filme da Netflix que tem lá o Príncipe do Cavaleiro Branco, né? E aí ela começa a formar um castelo na cabeça dela. Que não existe também. Não existe. É um esforço muito grande, mas acredito que Jesus possa nos transformar em homens mais românticos. Amém? Nós devemos isso. Para que o nosso casamento não seja disfuncional. Isso daqui não é uma opção, é uma obrigação. Podemos até rir de um contexto como esse, mas é sério. E em terceiro lugar, o marido deve cuidar da vida física da esposa. O marido deixa todos os outros relacionamentos para concentrar-se na esposa. Deve amar a esposa com um amor que transcende todas as outras relações humanas. Ele deixa pai e mãe. Sua atenção volta-se para sua mulher. Seu propósito é agradá-la. Sua união com ela é monogâmica, monossomática e indissolúvel. Assim, marido e mulher tornam-se uma só carne. Um recado para você aqui, que tem a sua mãe, mas é casado. Sua mãe é importante, cuide bem dela. Mas ela é responsabilidade do seu marido. E se seu pai não estiver aqui, mais na terra, então ela é responsabilidade sua e dos seus irmãos. Mas no fim das contas, se você tiver que fazer uma escolha, a escolha sábia é que você hoje tem uma família e deve cuidar da sua esposa. Tem gente que troca muito facilmente isso. Tudo precisa ser analisado e avaliado. Não dê os pés pelas mãos. E da mesma forma, a esposa em relação ao marido. Tome muito cuidado com suas decisões. Sabiamente, biblicamente falando, o marido deve cuidar da vida física da esposa, deve se concentrar nela, mas a mulher também deve se concentrar no marido. Diante dessas condições de papéis bem definidos, se isso for aplicado dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, nós teremos saúde. Se a gente conseguir viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, os nossos filhos vão olhar para a nossa condição e dizer: um dia eu quero ter um marido como a minha mãe tem o meu pai. Um dia eu quero ter uma esposa como meu pai tem a minha mãe. Eles se tratam tão bem, eles se gostam, eles estão juntos, eles me tratam, eles investem na minha vida. Sabe, essas ideologias, elas precisam, de uma vez por todas, parar de ter voz dentro da sua casa. E decisões precisam ser tomadas. Você precisa investir no seu casamento, nessa relação espiritual, emocional, na sua relação conjugal, num contexto amplo, geral. Mas da mesma maneira você precisa fechar todas as torneirinhas de esgoto que estão abertas dentro do seu lar. Você tem que tapar os buracos todos para que não entre as ratazanas. E existem situações com seus filhos hoje que você tem que barrar. Meu amigo, dedique um tempo, vá, saia na praça, vai jogar bola com ele, tira ele de dentro de casa do videogame. Conversa. Entenda um pouco. Existem desenhos que são bons e existem desenhos que não são bons. Hoje eu estava com o Josué, ele acordou de manhã e falou: papai, posso assistir um desenho? Eu falei: pode, filho. O que você vai assistir? Turma da Mônica. Eu falei: Turma da Mônica você não vai assistir. Turma da Mônica você não vai assistir. Ah, mas por que não? Porque não dá, filho. Um desenho ruim. Olha o contexto da Turma da Mônica. Não dá. A Mônica comanda tudo. Vai se lascar.
Não vai assistir Turma da Mônica. Falei, o que eu assisto então, papai? Vou te dar a opção. Você pode assistir As Aventuras de Tintim, ou você pode assistir Babar. Por enquanto, são os desenhos que você pode assistir aí, eu vou ver os outros que você pode assistir. Mais conservadores, da minha época. Aí eu coloquei o Babar para ele lá, que é um contexto familiar, uma família de elefantes, uma belezinha o desenho. E ele ficou lá assistindo enquanto eu vim para cá. Ele tinha um compromisso com a mãe hoje de manhã. Então essa escolha a gente tem que fazer. Você tem que ter uma visão para as coisas, cara. Você acha que a sua filha, o seu filho estão lá afundados no mangá, assistindo Naruto, e tá tudo bem. Assistindo Boruto, que agora é o filho do Naruto, é mais endemoniado que o pai. Tá tudo legal. Tá uma bênção. O que você acha que vai dar nisso daqui a algum tempo? Você vê o quanto o diabo é diabólico com as nossas crianças. Quando eu pastoreava crianças, já condenava o Naruto. Só que agora o desgramado morreu. Ele transferiu para o filho. E aí continua. Sabe o que no Japão os caras pensaram? Vamos fazer um personagem que cresça com a criança. Olha a cabeça dos caras. Eles criaram Naruto. Então a criança que nasceu no Japão quando o Naruto foi criado, ela ia crescendo e tendo os dilemas, e o Naruto foi sendo criado na mesma idade. Então os dilemas todos o Naruto foi passando. Ele não desvinculou do desenho. E é um desenho extremamente diabólico. Não dá para assistir. Aquilo que está debaixo da minha orientação e liderança, eu posso trabalhar para que os meus filhos sejam privados. Tem muita coisa que eu não vou enxergar, não vou ver. Disso eu não tenho controle, mas aquilo que eu posso ter, eu posso trabalhar, eu vou fazer para que melhore. Nós estamos em uma guerra ideológica. Nós não precisamos pegar em armas, mas nós precisamos pegar na Bíblia. Se você não entender o tamanho do buraco que nós estamos hoje, essa igreja vai ser encerrada daqui a alguns anos. Se você não entender, vão passar essas eleições, mas nas próximas tudo pode estar perdido. Porque eu acho que essa a gente ainda consegue manter a sanidade. Cuidado com as suas decisões e se posicione em favor da sua família. Duas instituições, igreja e família. E as duas instituições de Deus estão sendo drasticamente atacadas nos dias de hoje. Fique de pé, vamos orar.